Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esdras, leremos o capítulo 2. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado, Senhor, pelo teu maravilhoso ser que nos acompanha sempre. Muito obrigado pelo Senhor nos levou e nos trouxe em paz e segurança a cada um dos lugares que tivemos de vir e ir no dia de hoje, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, te amamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, que foi aí para sempre será o mesmo, Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Te amamos. Amém e amém. Bem, temos no segundo capítulo do livro de Esdras, 70 versículos, leremos de modo dinâmico e recomendamos a leitura com maior reflexão. Diz o versículo 1 em diante: são esses os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Sefatias, 372. Os filhos de Arã, repetindo o quinto versículo que nos diz: os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Beni, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Zora, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Zefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Otavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Siniai, os filhos de Anã, os filhos de Gideal, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de
Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gildel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azabaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram, repetindo o versículo 59 que nos diz: também esses subiram de Tel-Melar, Tel-Arzar, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necota, 652. Também dos filhos de sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos e em prata 5.000 aráteis e 100 vestes sacerdotais. 70º e último versículo do capítulo 2 do livro de Esdras nos diz: os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Pois bem, por meio desses 70 versículos, nos fala o capítulo 2 do livro de Esdras, sobre a lista dos que voltaram da Babilônia. Aqui, em dado momento, nos é observada a importância, em quase todos os momentos, melhor dizendo, da genealogia, pois aqueles que não têm o seu registro, não sabem de onde vêm, ou não podem comprovar de onde foram, efetivamente ficam sendo considerados nesta forma como imundos para o sacerdócio. Nos diz o versículo 62. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Genealogia não é só a parte da história, avô, bisavô, tataravô. Não define apenas se você tem cidadania em um ou mais países, mas diz de que forma você chegou a ser o que é. É o registro, a fotografia de um passado de toda uma família. Por vezes interfere por influenciar no presente, e por muitos é compreensível que nada diz quanto ao futuro. O melhor tempo, o hoje. A melhor hora, o agora. E em todo o tempo estejamos buscando estar nos átrios das bênçãos do Senhor Deus Pai. Sucesso e Deus a todos abençoe.